Olá, tudo bem? Vamos para uma pequena explicação sobre síntese de proteínas. 80% das moléculas orgânicas de um organismo são constituídas pelas proteínas. Nós podemos dizer aí que proteínas são o principal constituinte orgânico de um ser vivo. Cabelo, unha, pele, a estrutura dos nossos músculos são, muitos dos nossos hormônios são proteínas. Como nós chegamos a essas proteínas? Essas proteínas são produzidas porque nós temos informações para sintetizá-las a partir do DNA. Bom, como é que eu saio do DNA e chego na proteína? Eu tenho duas etapas que devem ser cumpridas para isso acontecer. A primeira é copiar do DNA uma receita da proteína, na forma de uma molécula de RNA que nós chamamos de RNA mensageiro, que contém a receita. Esse RNA mensageiro depois é lido pela organela ribossomo. Então, a partir da receita contida no RNA mensageiro, o ribossomo sintetiza a proteína. Esses dois processos são respectivamente chamados de transcrição, a cópia do DNA em RNA, e a tradução, que vai ser, então, a síntese da proteína a partir da informação contida no RNA mensageiro. Bom, o processo de transcrição vai ocorrer da seguinte forma. No trecho onde eu tenho o início de um determinado gene, a RNA polimerase, orientada por um promotor, vai se encaixar no DNA e vai abrindo a dupla fita do DNA, copiando o RNA mensageiro. Lembrando que a DNA polimerase consegue ler o DNA no sentido 5' 3'. Então, digamos que nós temos uma seguinte sequência no nosso DNA. Então, aqui eu tenho a fita dupla e eu vou então fazer essa leitura. A RNA polimerase vai ler esse segmento da fita. Como ficaria o RNA? Onde tem uma timina, entraria uma adenina. Então, segue a mesma regra do pareamento. Onde tem uma guanina, vai entrar uma citosina. Onde tem uma adenina, vai entrar uma uracila. Lembrando, que no RNA eu não tenho timina, eu tenho uracila. Guanina, citosina, timina, adenina e adenina, uracila. E essa, então, é a minha sequência do RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sai do núcleo e vai em direção ao retículo endoplasmático rugoso ou ao citoplasma, onde estão os ribossomos. Vamos dar uma olhadinha, então, na segunda parte desse processo. Bom, antes de nós vermos o processo de tradução, nós precisamos entender a questão de como funciona o código genético. Veja, nós temos um problema em termos de quantificação, porque nós temos 4 nucleotídeos, adenina, uracila, citosina e guanina, na receita, que é o RNA mensageiro, mas nós temos 20 aminoácidos. Então vejam que eu não posso fazer uma associação de um nucleotídeo para um aminoácido, porque eu só conseguiria então ter na receita a indicação de 4 aminoácidos. Qual é a solução do processo evolutivo para essa questão? É que o código genético ele vai funcionar a partir de uma tríade que nós chamamos de códon, que contém uma sequência de 3 nucleotídeos. Essa sequência de 3 nucleotídeos vai ter uma correspondência a um determinado aminoácido. Aí, aparentemente, surge uma outra questão, Porque se eu tenho 4 nucleotídeos que podem ocupar cada uma das minhas posições, eu vou ter 64 combinações possíveis e agora eu só tenho 20 aminoácidos. Então, o que vai acontecer é que eu posso ter diferentes códons. Então, vamos colocar aqui o códon. Eu vou ter diferentes códons para sintetizar o mesmo aminoácido. Então, por exemplo, o aminoácido serina tem como código UCC, mas ele também tem como código UCA, UCU e UCG. Então, qualquer um destes códons corresponderá
ao aminoácido serina. A isso nós dizemos que o código genético ele é degenerado. Isso cria um sistema de proteção, porque vejam, se no caso da serina, ó, se a mutação não acontecer nos 2 primeiros códons, qualquer códon que for qualquer nucleotídeo substituído no códon na última posição, não vai mudar o aminoácido dentro da minha proteína. Então, se eu tinha lá originalmente um CC e por uma mutação virou o CA, a serina continua sendo o aminoácido que vai surgir na minha proteína. Tudo bem? Bom, essa tabela aqui ao lado traz, então, toda a relação de códons. Como é que a gente faz a leitura? Primeira letra, segunda letra, terceira letra. Então, digamos que eu quero saber qual é o aminoácido correspondente à sequência do meu nucleotídeo AGA. Qual o aminoácido correspondente ao AGA? Eu vou olhar aqui, primeira letra o A, aí eu vejo o G que é na segunda, então eu vou ter o AG e eu desço procurando a minha letra A. E aqui eu tenho o A com G e o AGA. AGA, arginina. Vejam aqui, por exemplo, nesse caso, que uma mutação que trocasse o AGA para AGC, por exemplo, já alteraria o meu aminoácido, porque um AGC seria uma serina. Dito isso, nós podemos entender como se dará o processo de transcrição. Vamos passar então a ele. Antes de passar o processo de transcrição, mais uma informação importante que eu não falei, né? Aqui nós temos um AUG que corresponde à metionina, e vocês vão perceber na tabela que é a única sequência que corresponde à metionina. Esse códon sempre vai ser o códon de iniciação de um RNA mensageiro. Eu sempre vou iniciar com AUG, que indica o início da minha proteína. Como é que o ribossomo vai saber que a receita chegou no seu fim? Quando eu tiver um códon de parada ou de terminação. Ó. UAA, UAG e UGA são códigos de parada, não tem aminoácidos associados a esses códons, e eles indicam para o ribossomo que a proteína chegou ao fim, né, que ela foi totalmente produzida. Tudo bem? Então vamos passar aí ao processo de tradução. Bom, aqui no processo de tradução nós temos uma figura representando o ribossomo, né, e aqui embaixo o RNA mensageiro com uma longa sequência, né, de códons. Então, como eu tinha dito lá na tabela, a gente percebe que o primeiro códon é um AUG e que ele vai indicar uma metionina. Como essa metionina vai entrar aqui na proteína? Nós teremos, então, segmentos de RNA chamados RNA transportadores, que circulam no citoplasma e se ligam a aminoácidos específicos. E eles possuem um anticódon, um códon que se pareia ao códon do RNA mensageiro. Então vejam, AUG da metionina, que está lá no RNA mensageiro. Como é que eu vou saber que a metionina deve ser ligada quando eu tiver exatamente essa sequência no RNA mensageiro? Porque o transportador da metionina vai ter uma sequência que pareia com o RNA mensageiro. Então, se aqui é AUG, aqui vai ser UAC. Então, esse é o RNA transportador. Então, não tem como um outro aminoácido se ligar aqui, porque ele não combinaria com essa sequência. E assim por diante. Veja aqui na nossa figura ó, que o segundo aminoácido dessa proteína é determinado na sequência pelo códon UUU. O anticódon desse UU será um AAA. O que ele transporta? A fenilalanina. Então, ele transporta um aminoácido específico. Bom, o que vai acontecer nesse processo na sequência? Conforme o ribossomo vai se deslocando sobre o RNA mensageiro, ele vai se ligando, ele vai permitindo a ligação do transportador. Quando esse transportador que carrega a fenilalanina estiver aqui, com a fenilalanina, o que vai ser
realizado pelo ribossomo. Ele vai estabelecer a ligação entre metionina e fenilalanina. Vai fazer aquela famosa ligação peptídica entre os dois aminoácidos. E assim, na sequência, né, a cada 3 nucleotídeos do RNA mensageiro vai haver um RNA transportador, trazendo aqui um aminoácido específico e o ribossomo faz a ligação peptídica na sequência, conforme aparece. Então vejam, essa proteína, né, esse RNA mensageiro, ele teria aqui 8 aminoácidos, né, só que aí esse UCA, se a gente voltar lá na nossa tabela, né, olha lá, o UCA, ele nem é um código de parada, né? Ele não mostrou para nós um código de parada. O CA ainda vai ser uma serina, ainda é um aminoácido. Pronto, então aqui eu tenho 8 aminoácidos. Se terminasse aqui a proteína, eu teria que ter na sequência desse RNA mensageiro, por exemplo, vamos pegar aqui um código de parada, um UAA. Então, ó, se eu tiver aqui na sequência um UAA, eu tenho o término da proteína, essa proteína teria então 8 aminoácidos determinados por essa sequência. Terminado esse processo, eu tenho a proteína com a sua estrutura primária, né? Estrutura primária da proteína, que passa depois pelos dobramentos todos para conseguir uma estrutura secundária, terciária, às vezes quaternária, e aí cumprir ali o seu papel dentro da célula. Outra coisa importante, então, que nós temos da questão relacionada à síntese das proteínas é que alterações na sequência do DNA podem causar alterações no aminoácido que vai ser ligado na proteína. E isso pode causar alterações na proteína, causando a sua inatividade, ela pode não servir para mais nada, ela pode começar a criar algum problema de saúde, ela pode até melhorar a sua função, né? Então as mutações podem acontecer aí e ter um papel diferente. Vamos pegar um exemplo aí de mutação rápido, só para a gente entender um pouco disso. Então aqui alguns exemplos de mutação, né? Então aqui vamos ver o exemplo lá, de uma serina, eu tenho a sequência do DNA, o RNA mensageiro e o que seria o correspondente ali na proteína onde eu tivesse esse códon. Então vejam aqui no nosso primeiro exemplo. Eu tenho uma mutação que vai substituir uma base nitrogenada por outra. Então vejam que eu tinha a sequência AGT na parte de baixo aqui e agora eu tenho um AGC. Então vou ver a troca da timina pela citosina. O RNA mensageiro, então, também ficou alterado, ele era UCA e passa a ser UCG. Mas, se nós olharmos lá na nossa tabela, nós vamos ver que esses dois códons correspondem ao mesmo aminoácido. Então, esse é um tipo de mutação que a gente chama de mutação silenciosa. Ela não vai afetar o funcionamento, né, a estrutura da proteína. Agora vamos dar uma olhadinha num outro exemplo. Vamos usar a mesma sequência original aqui, ó. Então vejam, eu tinha um AGT, só que agora a mutação fez uma troca no segundo nucleotídeo. Então onde era um G, agora eu tenho um A. Isso faz que onde eu tinha um C no meu RNA mensageiro, eu tenho um U. Eu tinha UCA, agora eu tenho UUA. Esse códon já não corresponde ao mesmo aminoácido, não corresponde à serina. Esse códon corresponde ao aminoácido leucina. Essa alteração é o que nós chamamos de mutação de perda de sentido, porque eu estou trocando. Então, se eu tinha lá uma serina, né, no meu, vamos dizer que a serina é aqui, eu tenho uma serina na sequência da minha proteína, essa serina tem lá suas propriedades químicas, eu estou trocando, nesse caso, por um outro aminoácido, né, que vai ter propriedades diferentes. Isso vai acarretar alguma alteração na função dessa proteína. Como eu falei, isso pode causar a perda da função dessa proteína, pode dar a ela uma função diferente, ou até fazer com que ela fique mais eficaz na função que ela já tinha, mas ela não vai ser mais igual, não vai ter mais o mesmo funcionamento, alguma coisa vai alterar. Na maioria das vezes, né, esse tipo de mutação vai provocar
a perda da função da proteína. Bom, um outro exemplo, né, agora de uma mutação sem sentido. Essa mutação sem sentido vai trocar no lugar aqui da guanina original, né, da nossa guanina, ela vai introduzir aqui uma timina. E aí eu faço de UAA para de UCA, que era o original aqui, eu teria um UAA. Ela é chamada sem sentido por quê? Porque UAA é códon de terminação. Então ela interrompe a sequência da proteína, né? Então imagine que eu tenho lá uma proteína que tenha 500 aminoácidos. E lá na posição 250 eu tenho uma mutação sem sentido. Ele vai fazer a proteína terminar e ao invés de 200, de 500, né, ela vai parar aqui e eu teria aqui então 249 aminoácidos, um pedaço, metade praticamente, né, da proteína. Como eu falei aqui também, pode ser, não vai ter a função, óbvio, mas pode ser que esse novo pedaço que surgiu da mutação tenha uma nova função, né? Tanto para melhorar alguma coisa no organismo, como para causar algum dano. Então as mutações aí têm um potencial grande de alteração do funcionamento das proteínas, né, no nosso organismo. Tudo bem? E com isso encerro essa pequena revisão de como ocorre então a síntese de proteínas. Até mais.